imagino que muitos de vocês já ouviram: desista. Eu imagino que muitos de vocês já ouviram: você não devia nem mesmo ter nascido. Você é um erro, não vai dar certo, não é para você. Eu sinto no meu espírito que chegou a hora de não mais, olha para mim, irmão, não mais ouvirmos o que a terra pensa a nosso respeito, não mais ouvir aquilo que a terra declara ao nosso respeito, mas passarmos a ouvir aquilo que os céus dizem que somos, aquilo que os céus estabelecem, aquilo que os céus decretam sobre nós. Eu não ouço mais aquilo que homens dizem, eu ouço aquilo que o meu Pai fala, aquilo que o meu Pai libera, aquilo que o meu Pai decreta. Eu não sou o erro, eu não sou o passado, eu não sou uma palavra de um homem que foi lançada sobre mim, não. Eu sou aquilo que o meu Pai diz que eu sou. Eu tenho aquilo que o meu Pai diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que o meu Pai diz que eu posso fazer. Aleluia! Eu tenho alguns poucos minutos nessa noite, e eu queria de verdade que o louvor viesse de forma muito intencional comigo, para trazer à existência algumas realidades que não existem debaixo dos nossos olhos naturais, mas já existem debaixo de uma visão dos céus, amém? Alguns poucos minutos para atrair promessas. Você está comigo? Alguns poucos minutos para atrair propósito, destino, chamado, convicções, certezas. Alguns poucos minutos para juntos como igreja estabelecemos uma onda de milagres. Eu creio que nós estamos em um ambiente muito propício para milagres. Milagres têm se tornado uma realidade muito fértil no nosso meio. Basta passar pelos corredores e ouvir as histórias. São inúmeras histórias. Pessoas que têm sido curadas no seu físico, pessoas que têm sido curadas na sua alma, nas suas emoções, pessoas que têm recebido provisão, sustento. São inúmeros os testemunhos. São inúmeros os milagres que Deus tem feito no nosso meio, e eu continuo declarando sobre você: Ele não vai parar. Porque de onde tem fluído esses milagres, esse lugar ou essa fonte, ela é inesgotável. Eu creio que o Deus que fez no passado, Ele vai continuar fazendo no presente. Eu creio que o Deus que levantou paralíticos no passado, Ele vai continuar levantando paralíticos no presente. Eu creio que o Deus que abriu o mar no passado vai continuando a abrir o mar nos dias de hoje. Eu creio que Deus, com que uma palavra foi o suficiente para fazer com que o servo do centurião voltasse à vida, é o mesmo Deus que continua liberando uma palavra no dia de hoje. Eu creio que o mesmo Deus que recebeu o toque de uma mulher que estava enferma há 12 anos, é o mesmo Deus que passa no nosso meio, que caminha no nosso meio, recebe um toque nessa hora. Eu creio que o mesmo Deus que fez sinais, maravilhas e prodígios, é o mesmo Deus que se move nessa noite. Ele não vai parar. Ele não vai parar. Nada vai poder prendê-lo, nada vai poder paralisar o poder que ele carrega. Nada é mais forte do que tudo aquilo que ele tem. Por mais que inimigos e gigantes se levantem contra nós, eles sempre cairão. Eles sempre cairão diante do nosso Deus. Por mais que ciladas e emboscadas sejam estabelecidas pelas trevas para que venhamos a estar presos nela, o nosso Deus vai nos fazer desviar de cada uma delas. Irmão, nessa noite, você não vai ouvir uma pregação necessariamente. Desse altar vão fluir decretos sobre a sua casa. Desse altar vai fluir palavra, bênção sobre a sua casa. Semana passada nós ministramos dessa plataforma uma palavra que nos instigou, que nos impulsionou a ouvir os céus. Quem é que estava domingo passado aqui? Vocês estão maravilhosos aí, vamos junto comigo, pelo amor de Deus. Semana passada nós fomos ensinados a ouvir o que os céus estão dizendo. Semana passada, com muita maestria, a pastora ministrou essa palavra da necessidade de ouvirmos os céus. Mas eu entendo que nessa noite chegou a hora de darmos um próximo passo. Fala comigo, um próximo passo. Fala comigo, ir a um novo nível. Porque não adianta apenas ouvir, é necessário também declarar. Então hoje chegou o dia que nós vamos declarar. Nós vamos declarar vida sobre a morte. Nós vamos declarar cura sobre o enfermo. Nós vamos declarar libertação sobre o cativo. Nós vamos declarar esperança sobre aquele que não tem mais expectativa. Chegou a noite de nós declararmos. A palavra fala sobre
fé. E a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está comigo? Mas a mesma palavra que nos garante, que nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, é a mesma que diz, está escrito: eu criei e por isso declarei. O mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso também nós declaramos, nós falamos. Porque não adianta apenas ouvir, é necessário também declarar tudo aquilo que você ouviu. Irmão, olha para mim. O reino de Deus aqui na terra, ele é fruto da manifestação de homens que ouvem os céus, declaram sobre a terra. O reino de Deus aqui na terra é manifestação, ele se manifesta a partir de homens que ouvem o Criador e declara sobre a criatura. A palavra vai nos dizer que a criação aguarda com grande e ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Filhos que ouvem os céus, filhos que declaram sobre a terra, filhos que escutam os céus, filhos que confessam, que ministram, que relatam, filhos que revelam, filhos que decretam sobre a terra. A criação aguarda com grande e ardente expectativa a nossa manifestação. A manifestação dos filhos, a manifestação da igreja. Há um determinado momento que Jesus está com os seus discípulos e ele passa a ensiná-los. Olha para mim, por favor. Eu queria de verdade que ninguém se distraísse. Eu vou ser muito rápido, eu preciso ser muito rápido. Começaram a colocar agora um cronômetro aqui, só Jesus na minha vida. Ele olha para mim e ele diz que está terminando. Mas eu comecei de começar. Acabei de começar. Vocês são demais, amém? Eu queria que você aplaudisse Jesus na vida dessa pessoa que está do teu lado. Vocês são maravilhosos! Aleluia! Quando Jesus está com seus discípulos, ele passa a ensiná-los como se deve orar. E ele diz: quando vocês forem orar, por favor, não se esqueçam de trazer o reino de Deus sobre a terra, de trazer a vontade de Deus sobre a vontade de vocês. Porque não é o meu reino, é o reino de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus sobre a minha vontade. O reino de Deus é fruto da manifestação de homens e mulheres que ouvem, liberam. O reino de Deus é fruto da manifestação de homens e mulheres que ouvem os céus, invocam os céus, ouvem os céus, declaram aquilo que os céus estão falando, ouvem os céus e atraem os céus. O reino de Deus é fruto da manifestação de uma igreja que caminha em poder, autoridade e patente. Uma igreja que entende que não pode viver um outro reino que não seja o reino dos céus, uma outra vontade que não seja a vontade do seu Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que ele carrega, é reativo a alguém que é propositivo. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase tem me perseguido por alguns dias, por que não dizer alguns meses. O reino de Deus, ele é reativo a alguém que é propositivo. Peçam, batam, procurem, tragam, subam, lancem. O reino de Deus, ele é reativo e ele se move a partir de homens e mulheres que propõem, a partir de homens e mulheres que se movem, a partir de homens e mulheres que o atraem. Essa é a realidade. Você vai observar, por exemplo, uma viúva. Em um determinado momento da sua vida, diz a palavra que ela trouxe as vasilhas, ela trouxe as botijas. E a palavra vai dizer que porque aquela viúva trouxe as botijas e trouxe as vasilhas, o azeite que estava reservado nos céus foi derramado sobre a terra e só parou de cair quando acabaram as vasilhas. Você vai observar, por exemplo, um homem que toca com o seu bastão no mar e o mar se abre ao meio. Você vai observar, por exemplo, um pai que sobe ao monte com seu filho e porque confiou no seu Deus, viu que já havia um cordeiro preparado para o sacrifício. Você vai observar os discípulos lançando as suas redes por meio de uma palavra, a ponto dessas redes não serem capazes de suportar o tanto de peixes que eles pegaram, porque eles decidiram ser propositivos a um reino que espera que eles sejam, que eles se movam, que eles falem, que eles declarem. A
minha missão nessa noite é fazer com que você solte da garganta declarações carregadas de autoridade. Nós não somos uma igreja ou fomos gerados em Deus para retroceder. A palavra nos garante que é o inferno que precisa retroceder, que são as portas do inferno que não prevalecerão. Carregamos algumas garantias, carregamos algumas verdades. Existem pessoas que não vivem o reino de Deus ou as verdades que o reino de Deus estabelece porque não declaram, porque não manifestam, porque não confessam, porque não revelam. Irmão, no nome de Jesus, eu não sei se você está entendendo, mas você está numa igreja que nós somos inquietos. Nós não queremos viver o nosso reino, nós queremos viver o reino de Deus. Nós não queremos viver o natural, porque Deus não nos convocou para vivermos o natural, mas o sobrenatural. Nós não queremos viver o ordinário, porque Deus não nos chamou para viver o ordinário, mas o sobrenatural, o extraordinário. Você está numa igreja que quer viver, caminhar pelas águas. Esse é o nosso DNA. Essa é a nossa natureza. Isso é o que de verdade nós carregamos. O reino de Deus se manifesta a partir de homens e mulheres que ouvem os céus e declaram o que os céus estão falando. O reino de Deus é fruto da manifestação de homens e mulheres que ouvem os céus e se movem na direção daquilo que os céus estão apontando. Manifestações, palavras, olha para mim, irmão, carregadas de poder e de autoridade, a ponto de mudar destinos. Eu creio que palavras lançadas podem mudar destinos. Palavras, patente, autoridade, governo, que nos dá poder de, através de palavras, mudar rotas, transformar vidas, gerar milagres. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós estamos atraindo o Teu reino sobre esse lugar. Nós estamos atraindo o Teu reino sobre a nossa vida. Eu queria que você levantasse as tuas mãos. Eu vou profetizar sobre você. Levanta as tuas mãos bem alto e diz assim: nessa noite eu atraio o reino de Deus sobre a minha casa. Fala, sobre a minha família. Nessa noite o reino de Deus alcança os meus filhos, alcança os meus negócios, alcança tudo aquilo que carrega o meu nome. Nessa noite o reino de Deus expulsa todo medo, toda vergonha. O reino de Deus nessa noite manda embora todo principado, toda potestade. Nessa noite o reino de Deus quebra toda maldição. Nessa noite o reino de Deus quebra toda macumbaria feita contra mim. Nessa noite o reino de Deus quebra todo encantamento lançado sobre os meus filhos. Nessa noite o reino de Deus vem sobre tudo aquilo que carrega o meu nome. Nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa noite, porque essas declarações elas vão nos seguir. Aleluia, aleluia, aleluia. O próprio Cristo vai nos dizer: tenham fé, creiam, não duvidem. Porque quando vocês declararem com fé, crendo, sem duvidar, para que montes saiam, se levantem e se lancem, eles o farão. A única coisa que você precisa ter é fé, crer, não duvidar. Existem alguns montes que estão sobre nós. Existe um monte do medo, existe um monte da covardia. Escuta algo no nome de Jesus. Foi o espírito de poder, de equilíbrio e de amor que Deus derramou sobre você, e não o espírito de covardia. Cativeiros, prisões, todas elas precisam ouvir uma declaração de fé liberada, professada de cada um de nós, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Carregamos essa verdade, carregamos essa natureza, nós carregamos esse DNA. Irmão, no nome de Jesus, enfermidades precisam ouvir da nossa boca que o nosso Deus, em Isaías 53, levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas muitas pisaduras já fomos sarados.
Nós já fomos sarados. Nós já fomos curados em Deus, libertos em Deus, renovados em Deus. Eu estava orando antes de descer para estar junto com a igreja. E cara, Deus começou a falar uma palavra muito forte no meu coração. No meio das aflições, no meio das tempestades e das palavras e das pressões, Deus começou a falar comigo quando eu estava lá na nossa sala agora há pouco tempo. Filho, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu queria liberar essa palavra sobre você. Vai ficar tudo bem. No meio do luto, vai ficar tudo bem. No meio da tua dor, vai ficar tudo bem. No meio da tua vergonha, fique em paz, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem na tua casa. Vai ficar tudo bem junto aos teus filhos, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem diante de uma porta que se fecha, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem diante de um negócio que talvez você até perca. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar diante de mentiras a teu respeito. Vai ficar tudo bem. Vai ficar. Porque aquele que está sobre você é maior do que tudo aquilo que se levanta contra você e contra a tua casa. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sabe, tudo aquilo que nos envolve nasceu a partir de uma palavra que foi declarada. Tudo aquilo que nos envolve, que os nossos olhos podem ver, surgiu a partir de uma palavra que foi liberada no princípio. E me deixa abrir um parênteses, não muito grande, mas Deus trabalha no princípio. Gênesis capítulo 1. No princípio. Deus não trabalha fora do princípio. Se você está fora dos princípios de Deus, Deus não pode alcançar você, porque Deus não trabalha fora do princípio. Eu vou repetir. Esses dias eu estava viajando e Deus soprou uma palavra nos meus ouvidos. Eu corri nos stories. Escuta algo no nome de Jesus. Não quebre princípios para manter prazeres. Não quebre princípios para manter ego. Não quebre princípios em busca de posições. Não quebre princípios. Não quebre princípios, porque Deus, Ele só opera no princípio. E a palavra diz que no princípio a terra estava sem forma, vazia, escuridão, treva sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Uma palavra declarada, uma palavra confessada com o poder de gerar vida, de trazer à existência aquilo que não existia. Irmão, no nome de Jesus, a palavra de Deus, a palavra encarnada, a palavra revelada, tem o poder sobre as nossas enfermidades e não abaixo das nossas enfermidades. Eu estou liberando nessa noite cura sobre você. A palavra de Deus, o haja de Deus tem poder sobre as tuas dores e não abaixo ou ao lado das tuas dores. A palavra de Deus tem poder sobre as tuas lutas e não abaixo ou do lado das tuas lutas. A palavra de Deus tem poder sobre os teus medos e não abaixo ou ao lado dos teus medos. A palavra de Deus tem poder sobre as tuas rejeições e não abaixo ou ao lado delas. A palavra de Deus é o poder de Deus em ação. Talvez possa parecer agressivo para algumas pessoas hoje aqui, mas há poder nas nossas declarações. Há poder nas nossas declarações. Talvez surta ou ecoe de forma agressiva em alguns ouvidos, mas há poder naquilo que você fala. Há poder naquilo que você libera, naquilo que você decreta. Por quê, pastor? Porque o teu Deus decidiu morar em você. Você passou a ser morada de Deus, você passou a ser boca de Deus, você passou a ser um recôndito de Deus, você passou a ser porta-voz de Deus. É por isso que tudo, quando você fala, aquilo que você declara reverbera, ecoa, soa,
porque o teu Deus decidiu morar em você, e ao morar em você, você se tornou um filho dele. É por isso que quando nós declaramos, professamos, confessamos, até mesmo quando nós renunciamos, milagres acontecem, pelo poder das palavras que nós liberamos. Você ainda está comigo? Eu preciso terminar, amém? Somos cartas vivas. Somos cartas vivas. Cartas vivas prontas para serem lidas. Cartas vivas com o poder de mudar histórias, de mudar contextos. Hoje, por exemplo, nós estávamos batizando aqui com o pastor Ivan e a pastora Sula. E um rapaz que se batizava, ao final, na hora do apelo, ele trazia sua mãe para aceitar Jesus. Cartas vivas. Alguém que se batizou e alcançou toda a sua casa. Sabe, irmão, nós já ouvimos demais, e eu já ouvi demais. Eu já ouvi demais declarações carregadas de medo sobre mim. Que eu imagino que muitos de vocês também. Cativeiros lançados, palavras que carregavam prisões, palavras que geram em nós enfermidades, eu já ouvi demais. Eu imagino que muitos de vocês já ouviram: desista. Eu imagino que muitos de vocês já ouviram: você não devia nem mesmo ter nascido. Você é um erro. Eu imagino que muitos de vocês já ouviram palavras como: pare, não vai dar certo, não é para você. Sabe, eu sinto no meu espírito que chegou a hora de não mais, olha para mim, irmão, não mais ouvirmos o que a terra pensa a nosso respeito, não mais ouvir aquilo que a terra declara ao nosso respeito, mas passarmos a ouvir aquilo que os céus dizem que somos, aquilo que os céus estabelecem, aquilo que os céus decretam sobre nós. Eu não ouço mais aquilo que homens dizem, eu ouço aquilo que o meu Pai fala, aquilo que o meu Pai libera, aquilo que o meu Pai decreta. Eu não sou um erro. Eu não sou um erro. Eu não sou o meu passado. Eu não sou um recorte. Aliás, eu sou filho escolhido, separado, designado. Aliás, o meu pai, ao olhar para mim, ele conhece toda a minha história quando eu ainda era um conteúdo informe. A palavra diz que todos os meus dias estavam escritos no seu livro e todos eles foram determinados por ele. Eu não sou o erro, eu não sou o passado, eu não sou uma palavra de um homem que foi lançada sobre mim, não. Eu sou aquilo que o meu Pai diz que eu sou. Eu tenho aquilo que o meu Pai diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que o meu Pai diz que eu posso fazer. Acabei de ver o pastor Ivan tocando bateria. Agora eu me animei. Aleluia. Deixa ele lá dentro, porque se ele sair o bicho vai pegar. Você está comigo ainda? Jeremias capítulo 29 diz assim: eu é que sei. De verdade, esse texto fala muito comigo. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E a palavra continua: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. A palavra continua e diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei achar por vós. Eu me deixarei encontrar por vós. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de um pai que se deixa encontrar. Irmão, todas as vezes que o Heitor me procura, ele me acha, porque eu não me escondo dos meus filhos. Da mesma forma, Deus em relação a você, no meio da tua dor, Ele te acha. Você está no meio da multidão, mas pode ter certeza, Ele te chama pelo nome, Ele não te chama pelo teu pecado.
Você está no meio da multidão, mas Ele não te reconhece pelo teu passado, Ele te reconhece pelo teu futuro. Você está no meio da multidão e Ele não te vê a partir de uma marca que foi construída por um homem, Ele te vê a partir de um selo que foi liberado pelo Espírito. Aleluia! Aleluia! Está fluindo virtude nessa noite, eu creio. Eu creio. Virtude para curar, virtude para sarar, virtude para salvar. Aleluia! Uau! Eu não sei se você está sentindo a presença do Espírito Santo. Sim, pastor, está um pouco quente, tá, mas está tudo bem. Vai ficar tudo bem, amém? Aleluia. Sabe, acontece que as nossas declarações, e eu já vou terminar, você me dá mais 5 minutos? Oh Deus, me ajuda. Diego, vem comigo. Acontece que as nossas declarações, elas vêm como consequências de uma audição bem apurada. Sabe, as nossas declarações, elas são fruto de uma audição espiritual bem aguçada, em sintonia, na mesma frequência dos céus. Olha para mim, nós não declaramos aquilo que nós sentimos, nós declaramos aquilo que nós ouvimos, porque os nossos sentimentos, eles podem nos enganar. Aliás, a palavra vai dizer que o nosso coração é demais, deveras enganoso. Nós não falamos aquilo que nós sentimos, nós declaramos aquilo que nós ouvimos. Pastor, então, como ter uma audição apurada? Eu imagino que seja a pergunta de muitos de vocês. Pastor, como ter uma audição bem aguçada na sintonia dos céus, na frequência dos céus, estabelecendo um secreto saudável? Posso te dar um conselho nessa noite, no nome de Jesus? Estabeleça um secreto saudável. Estabeleça um secreto genuíno. Não é à toa que o próprio Cristo vai dizer para os seus discípulos: entre no quarto, feche a porta, porque aquele que te vê em secreto, aquele que te ouve em secreto se revelará, Ele te recompensará. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, no nome de Jesus. Um secreto inexistente, um público que não derrama, um público que não acontece, um público que não declara, um secreto pequeno, um público que é só uma voz que não ecoa a autoridade. Eu estou falando sobre mim. Agora um secreto forte, profundo, genuíno, saudável, torna um público. E quando eu falo um público, eu falo sobre filhos, tornam filhos com autoridade, governo e patente. Sabe, irmão, no nome de Jesus, quando nós temos um secreto genuíno com o Senhor, quando nós declaramos em público, os céus ouvem e os céus dizem amém, porque no secreto nós já ouvimos os céus. Então quando nós vemos em públicos e declaramos, só estamos reproduzindo, reverberando aquilo que ouvimos quando ninguém ouvia, quando ninguém sabia. Essa igreja, por exemplo, é fruto de um secreto. É uma igreja que começou num quarto, quando ninguém nos via. E quando eu falo que uma igreja que começou no quarto, quando ninguém nos via, por favor, amplie a tua visão. Eu não estou falando sobre um casal, por favor. Por favor, seria soberba nossa, seria desonestidade nossa. Eu estou falando sobre uma gente. Eu estou falando sobre um povo. Essa igreja, ela começou no secreto. Do secreto, de uma sala, ela foi para... De um quarto, ela foi para uma sala. De uma sala, ela foi para um salão. E para um segundo. E para um terceiro. E hoje nós estamos aqui. Escuta algo no nome de Jesus. O chão do quarto foi o que nos trouxe para uma plataforma de um salão. Foi um secreto forte, foi um secreto genuíno, foi o choro, o clamor, o gemido de muitos de nós quando ninguém nos via, quando ninguém nos ouvia. O de repente, 6 anos, não foi tão de repente assim. É regado, olha para mim, é regado com muito choro, é regado com muita intencionalidade, é regado com muita renúncia de muitos de nós, é regado com todo o nosso coração, com todo o nosso esforço, com tudo aquilo que temos. Ele foi regado, ele foi gerado, ele foi produzido. Não foi no dia para a noite. Não somos aventureiros, somos homens e mulheres que querem viver o reino de Deus. Homens
homens e mulheres que não podem fazer coisa nenhuma a não ser viver o reino de Deus, porque já queimaram as suas carroças, não conseguem mais voltar para a empresa de pesca, já entregaram tudo. Você ainda está comigo? Um secreto saudável, genuíno, gera patente, autoridade, governo. Irmão, olha para mim, eu já vou terminar. Eu estou me sentindo tão leve nesse lugar. Talvez seja o pastor Ivan me ajudando, não sei. Mas eu me sinto tão em paz para fluir. Você ainda está aí? Algo que nós precisamos entender é que Deus já nos deu uma chave. Carregamos uma chave. Você carrega uma chave, por favor. Sacerdote, você carrega uma chave. Sacerdotisa, você também carrega uma chave. Igreja, você carrega uma chave. Você carrega uma chave que tem poder para ligar na terra, ligar nos céus, desligar na terra, desligar nos céus. A palavra nos diz que quando dois concordam, e eu sei que nós aqui não somos um ou dois ou três, somos inúmeros que estamos concordando nessa noite. A palavra nos diz que quando nós concordamos a respeito de qualquer coisa aqui na terra, o nosso Deus que está nos céus realiza. Carregamos poder, carregamos autoridade, carregamos governo. É por isso que quando falamos, principados e potestades precisam bater em retirada. Eu vou repetir, é por isso que quando nós declaramos, toda macumbaria feita na porta da nossa casa perde força. É por isso que quando nós declaramos, até mesmo o sapo, quando recebe o nosso nome, se converte. Porque quando o povo de Deus declara, sabe, irmão, eu creio com todas as minhas forças. Eu já falei, vou repetir que quando começamos tudo, éramos uma igreja para um bairro e nos tornamos uma igreja para uma cidade. Nos tornamos uma igreja para um estado. Já nos tornamos uma igreja para um país. E também já estamos alcançando as nações da terra. Príncipes virão beber nesse lugar. Reis virão beber nesse lugar. Porque carregamos uma palavra e uma unção profética. Isso não vai parar, Lagoinha. Lagoinha, isso não vai parar. Lagoinha, isso não vai parar. É grande demais aquilo que nós viveremos. Não vai parar. Aleluia, aleluia. Posso te dar um conselho para terminar? Não entre em uma nova estação sem profetizar sobre ela. Irmão, pelo amor de Deus, olha o que eu vou ouça o que eu vou te dizer. Não entre em uma nova estação sem profetizar sobre ela. Você quer viver milagres? Profetize milagres. Você quer viver o novo? Profetize o novo. Você quer viver promessas? Encha a tua boca de promessas. Irmão, no nome de Jesus, para de ler jornal e começa a ler a palavra. Porque o jornal fala daquilo que aconteceu, mas a palavra fala sobre promessas que irão de vir sobre nós. Não o jornal e sim a palavra. Aleluia, aleluia. Tudo aquilo que eu estou vivendo não foi declarado ontem, há muitos anos atrás. O meu 2023, irmão, não nasceu em 2023, nasceu em 2022, 2021, 2020, 2019. 2024 não vai nos pegar de surpresa, porque ele já está sendo gerado hoje aqui. Eu declaro o nome de Jesus, que 2023 foi o teu melhor ano, até que venha 2024, prepara para viver uma porção ainda maior, ainda maior. Eu creio, e por isso eu declaro, o mesmo Espírito da fé que me alcançou, me leva, me compele a declarar, meu 2024, eu vou viver coisas grandes. Em 2024 eu vou ver os meus filhos crescendo.
Em 2024 os meus negócios, eles vão evoluir, prosperar como nunca. Em 2024 os meus relacionamentos se tornarão ainda mais saudáveis, ainda mais aliançados no Senhor. Em 2024 a enfermidade não vai bater na minha porta. Em 2024 o medo não vai me encontrar. Em 2024 ansiedade, depressão, síndrome do pânico não saberão qual é o meu nome, porque Deus já me deu um outro nome. Já me deu um outro nome. Principados e potestades tentarão me alcançar, mas Deus derramará sobre mim uma capa de invisibilidade. Ele olhará, mas não vai poder me ver. Tentará me ouvir, mas não vão poder me escutar. 2024 já é o melhor ano da minha vida. Já é o melhor ano da minha vida. Eu vou crescer, eu vou evoluir, ainda mais ativado, ainda mais avivado, ainda mais profético. Eu estou liberando essas palavras sobre você. Ainda mais, com mais poder para ser um instrumento de cura, de libertação. Enfermos correrão para perto de você, e apenas ao estar no espaço geográfico que você se encontra, receberão cura. Eu creio, porque a tua sombra projetada sobre eles será como um bálsamo, um refrigério. Eu creio que pessoas serão libertas a partir do som da tua voz. Eu creio que você vai chegar em lugares, em empresas, e vai entrar, e as pessoas vão dizer que algo aconteceu. Algo está diferente, e você vai poder dizer: porque Jesus está nesse lugar, porque eu cheguei, e se eu cheguei, Ele chegou também. Oh! Aleluia! Eu queria te pedir para se colocar de pé, porque se deixar nós vamos a noite inteira aqui. Aleluia! Chegou a hora de declarar. Chegou o momento de estabelecermos como vai ser o nosso 2024. E deixa eu dizer algo para você, meu lindo. 2023 ainda não terminou. O teu Deus ainda pode te surpreender. O teu Deus ainda pode te surpreender hoje, nesse lugar. Sabe, nós precisamos declarar, nós precisamos profetizar, nós precisamos ministrar, nós precisamos confessar. Irmão, enquanto o mundo está declarando morte, eu declaro vida, porque do meu interior rios de águas vivas fluem. Olha para mim, enquanto o mundo está pregando medo, eu estou pregando Cristo, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Enquanto o mundo está confuso, eu fui achado por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, não mais errante, não mais perdido. Enquanto o mundo está vivendo um ambiente de caos, eu vou governar em meio ao caos. Eu repito, eu vou governar em meio ao caos. A palavra da fé, olha para mim, irmão, eu preciso terminar. A palavra da fé, ela é uma antecipação de governo. É trazer à existência o que não existia, aquilo que não era passa a ser. A palavra da fé, ela antecipa. Sabe, porque eu estou te levando para esse lugar em que você vai fazer algumas declarações, porque chegou o momento de nós tomarmos o governo de situações que nos prendem. Irmão, aquilo que governa a tua boca dirige a tua história. O que é que tem dirigido a tua boca? Porque aquilo que dirige a tua boca vai governar a tua história. Chega de ser conduzido por meio de uma palavra que gera prisão, cadeia e morte. Eu preciso terminar, pelo amor de Deus. O profeta diz a palavra que Deus o leva para o meio de um vale de ossos secos. Você está comigo? Não, de verdade, você está comigo? Então faz barulho nesse lugar. Tem milagres que ainda não estamos vivendo por falta de declarações que ainda não fizemos. Está na hora de começarmos a declarar sobre alguns vales de ossos secos. O profeta, ele é levado para o meio de um vale de ossos secos, um lugar de morte, de desesperança, de dor, de luto.
E aquele profeta no meio daquele ambiente, daquele cenário, eu imagino que muitos de vocês talvez estejam nesse cenário, nesse ambiente. Ele ouve uma voz que vem dos céus, ele ouve a voz do seu Deus. E o seu Deus olha para ele no meio daquele ambiente e diz: esses ossos, eles podem voltar a viver? A resposta do profeta em meio àquela indagação ou àquela pergunta foi: Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Naquele momento Deus se volta para o profeta e diz: comece a declarar, comece a profetizar. Então o profeta, como você, estava no meio de um vale de ossos secos, em um ambiente, um cenário de morte, em um lugar de luto, em um lugar de prisão. Ele estava naquele lugar. Deus olha para ele e diz: filho, comece a declarar, comece a profetizar. Mas tem um detalhe: o profeta não declara ou fala aquilo que ele sente. O profeta olha para aquele vale de ossos secos, para aquele lugar de morte, e ele diz: ossos, ossos, ouçam a palavra que vem do Senhor. Ossos, ouçam as declarações que vêm do alto, as declarações que vêm do teu Deus. Ossos, voltem à vida, voltem à vida, agora, agora. E diz a palavra que os ossos começaram a bater ossos contra ossos. Os tendões nasceram, os músculos nasceram, a carne nasceu, e aquele exército que estava morto agora estava de pé, porque um profeta ousou ouvir, mas também declara. 2024 não vai te pegar de surpresa, porque nós vamos gerar ele agora. Esse vale de ossos secos é um ambiente perfeito para se tornar um celeiro de avivamento. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da tristeza, um sorriso. No lugar de morte, uma palavra que diz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Eu queria pedir para você fechar os teus olhos nessa hora, porque nós vamos começar a fazer algumas declarações. Eu queria muito que você começasse a fazer algumas declarações. Escute, lembre-se, o que eu estou vivendo hoje é fruto de declarações que foram feitas há muito tempo atrás. Que tal começar a declarar aquilo que você vai viver amanhã? Que tal começar a declarar aquilo que os teus filhos vão viver? Aquilo que a tua casa vai experimentar, aquilo que a tua igreja vai desfrutar. Que tal começar a declarar aquilo que a tua cidade, o teu bairro, o teu país? Que tal começar a fazer algumas declarações? Os teus olhos não podem ver, mas a tua fé pode atrair. Os teus olhos não podem enxergar, mas a tua fé pode provocar. Os teus olhos não podem ver, mas aquilo que sai da tua boca pode gerar. Pode gerar nessa noite. Então começa a declarar. Começa a estabelecer como vai ser os próximos dias. Começa a estabelecer e a declarar como vai ser a vida dos teus filhos a partir de agora. Não mais perdidos, mas agora encontrados. Não mais longes, mas agora reconciliados. Começa a declarar como vai ser a tua empresa. Começa a declarar como vai ser os teus sonhos, os teus planos. Começa a estabelecer e atrair nessa noite uma realidade de fé. Eu criei, e porque eu criei, eu declarei. Aleluia. Aleluia. Eu vou permitir com que você continue declarando. Você está em um ambiente profético, e eu não vou te compelir a fazer aquilo que só cabe a você. Então comece a declarar. Comece a trazer à existência aquilo que não existe, como se existisse e fosse. As coisas que não são, passem a existir. O impossível se torna inevitável agora. Milagres e promessas alcançando o povo de Deus. Milagres e promessas entrando na tua casa. Milagres e promessas alcançando a vida dos teus filhos agora. Agora, 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 agora,
agora, um novo tempo diante de nós, uma nova estação diante de nós, um novo começo diante de nós, uma nova história diante de nós, agora, céus abertos, céus abertos, céus abertos, céus baixinhos diante de nós, agora. A glória de Deus entrando na minha casa, a glória de Deus tocando nos meus filhos. Começa a declarar, por favor. Começa a declarar, por favor. Começa a trazer a existência agora. Vamos lá. Comece a declarar como vai ser os teus próximos dias. Comece a declarar tudo aquilo que você vai viver. Vamos lá. Comece a declarar e a pedir por experiências, novas experiências. Vamos lá. Comece a gerar como vai ser o teu 2024 agora, nesse exato momento. Vamos lá. Comece a trazer. Você é uma grande incubadora nesse momento. Comece a gerar filhos. Comece a gerar sonhos. Comece a gerar novas realidades. Vamos lá. Aumenta o nível das tuas declarações. O inferno vai ter que ouvir. O inferno vai ter que ouvir o que eles terão que ver. O inferno vai ouvir aquilo que eles vão ser obrigados a ver. Vamos lá. Vamos, igreja profética. Profética.